Olá, me chamo Maria Eduarda, sou discente do curso de Licenciatura em Química e hoje eu vim tratar com vocês o assunto sobre uma estratégia de ensino muito conhecida no meio acadêmico, com um potencial enorme, mas muitas vezes é negligenciada. Vamos falar sobre a aula expositiva dialogada. Essa estratégia ela é bastante discutida no livro de Processos de Ensinagem na Universidade, de Anastasia e Alves, publicada na 10ª edição em 2015. A obra nos convida a repensarmos o ensino universitário, mas ainda a prática docente, como algo mais do que uma transmissão mecânica de conteúdo. Para Anastasia e Alves, ensinar não é apenas falar para uma turma em silêncio. Não é o professor ensinar e o aluno aprender. Ambos estão interligados numa construção ativa de conhecimento. A aula expositiva dialogada, ela parte desse entendimento. Ela representa a exposição oral que valoriza, ao mesmo tempo, o conteúdo bem organizado pelo professor e a participação ativa dos alunos. Portanto, a aula expositiva dialogada, ela é diferente da exposição tradicional que nós estamos acostumados, onde o professor é o centro e os alunos, eles são apenas ouvintes, eles possuem um papel passivo. Na aula expositiva dialogada, possui rupturas, onde o aluno ele deixa de ser ouvinte e ele passa a ser um sujeito do processo. Mas isso não significa que o professor ele perca seu papel de mediador, de guia, muito pelo contrário. Essa estratégia, ela exige um pouquinho mais do professor, porque ele precisa ali ter uma sensibilidade, ser objetivo, ter clareza, porque assim, ele tá lidando ali com vários alunos, então é um método que os alunos, eles fazem parte do processo de conhecimento, e a partir disso, ele precisa ter um planejamento didático que seja justamente para a aula funcionar. Justamente porque essa estratégia, ela aposta que os estudantes eles sejam capazes de pensar, de construir, de compartilhar saberes. E isso é algo que exige um pouco do professor, porque ele está ali, ele está apostando naquilo. Para Anastasia e Alves, toda ação docente ela se apoia em 3 dimensões fundamentais: a técnica, a relacional e a intencional. A aula expositiva dialogada ela possui essas 3 dimensões. A técnica ela se expressa pela organização do conteúdo e os recursos didáticos que o professor tem para dar aquela aula. A relacional, ela está relacionada à interação do professor com o aluno, do professor com o sujeito, como é que funciona ali, como é que tá, como é a qualidade da interação entre eles. E a intencional é o propósito educativo, ou seja, por que eu vou ensinar e para que eu vou ensinar. O diálogo não é um detalhe estético, ele é parte da estrutura ética e pedagógica da aula. Durante a aula expositiva dialogada, o professor ele apresenta o conteúdo, mas ele tem uma busca constante da interlocução, do envolvimento do aluno ali naquele determinado conteúdo, naquela determinada aula. Ou seja, o professor ele pode perguntar, instigar, convidar os alunos a uma reflexão. Isso pode partir de soluções, problemas, coisas vividas no cotidiano dos alunos. E aí eles vão se sentir à vontade para contribuir. E o mais importante, essas contribuições elas não vão ser ignoradas, muito pelo contrário, elas vão ser acolhidas, integradas no conteúdo. Isso faz com que o aluno ele se sinta parte do processo. Ele está aprendendo e está contribuindo para que seus colegas estejam aprendendo também. Esta estratégia de ensino ela é um pouquinho mais potente no ensino superior, porque ali a gente tem vários níveis de autonomia, os estudantes eles têm uma trajetória maior e eles podem contribuir um pouquinho mais na aula. A avaliação nesse modelo ela também tem que ser coerente. Então, o professor ele pode ali avaliar os alunos com atividades reflexivas, questionamento, participação na sala de aula, e não apenas com provas objetivas fechadas, sabe?
E é claro que essa estratégia, ela não foge de desafios, muito pelo contrário, ela possui muitos desafios e ela demanda um pouquinho mais de tempo. Você precisa ali ter atenção aos grupos, você precisa estar disposto, a lidar com o inesperado. Mas, ao mesmo tempo, é uma das formas mais autênticas de promover uma educação mais crítica, participativa e transformadora. E para finalizar, quero dizer para vocês que a aula expositiva dialogada, ela não é apenas uma técnica, ela é uma postura pedagógica, uma escolha consciente por uma educação mais democrática e humanizada. É isso, obrigada e até a próxima.